Sextou aqui no Cartomante Responde. E hoje, meus amigos que estão aí assistindo, que estão entrando aí para esse podcast maravilhoso, vamos falar daquilo que todo mundo gosta, daquilo que todo mundo quer. Vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre prosperidade, dinheiro, minha gente. Como está a energia do dinheiro na sua vida e como está a sua questão profissional. Você está satisfeito onde você está? Eu recebi umas perguntinhas muito interessantes hoje. E se você ainda não enviou a sua pergunta, você ainda tem uma chance. Acesse agora o nosso podcast e envie aí a sua perguntinha, que ao final eu vou estar respondendo. Sem mais delongas, eu tenho algumas coisinhas que eu gostaria de falar antes de abrir as cartas. Semana que vem, nós teremos o nosso ritual da mestre cigana Yasmin, aquela que trabalha a energia das amizades. E você, tem boas amizades? Você pode contar realmente com essas amizades, com essas pessoas? Como está essa energia também na sua vida? Nós vamos falar sobre essa história da mestra cigana Yasmin e vamos fazer esse ritual para a gente colocar essa energia para fluir na sua vida também. Bom, como vocês sabem, quando nós vamos fazer a abertura aqui das cartas, a gente vai falar um pouquinho sobre as energias. O que faz, de fato, as coisas acontecerem é a sua ação, é a sua decisão, é a sua escolha. Então, meus caros amigos, não perde mais tempo, não. Coloca aí realmente a mão na massa, porque não adianta sair a carta dos peixes aqui que todo mundo quer, que é do dinheiro, da fartura, da multiplicação, se você não está fazendo nada em prol dessa energia chegar também na sua vida. É ou não é? Então, como vocês sabem, nós iniciamos com a nossa oração pedindo a permissão e proteção aos ciganos espirituais que se fazem presentes, agradecendo a toda essa hierarquia espiritual e pedindo que a partir das cartas sagradas venham as energias que nos deem um norte, uma direção, nos traga clareza e discernimento para que nós possamos fluir na nossa carreira, na nossa profissão e na nossa prosperidade. Que assim seja e assim se faça. Então vamos lá, meus caros amigos. Vamos iniciar com a mandala aqui da energia para os 12 signos. Iniciando sempre por Áries. Então vamos lá. Colocando aqui a energia para essas questões tão importantes. Vamos lá. E também nós vamos retirar uma cartinha de conselho para cada um dessas energias. Vocês gostam, minha gente, de conselho? Dizem que se conselho fosse bom, não dava, né? Que a gente vendia. Pois as cartas dão os conselhos. Às vezes a gente não quer prestar atenção, não quer fazer a nossa parte. Mas os conselhos sempre são excelentes para dar discernimento e direção na sua vida. Muito bem. Então vamos iniciar aqui com a energia de Áries, esse signo de fogo, que fala que precisa fazer alianças, fechar parcerias. E essas parcerias, o conselho é trazer a harmonia. Por que será, né, gente? Trazer harmonia? Vocês já ouviram falar que ariano tem aquela imagem de briguento? Pois então, aqui está falando que parcerias são importantes, alianças são importantes, mas elas precisam ser regidas pela harmonia. Tanto sua, com você mesmo, quanto com as demais pessoas. Então, para a questão da sua carreira, da sua prosperidade, a energia necessária é exatamente você saber que você não está sozinho, apesar de ser muito pioneiro, de você ter essa energia de realização, mas você está junto com as demais pessoas para se desenvolver. Para quem é de touro, nesse sentido das finanças e das carreiras, pequenos obstáculos podem surgir no seu caminho, porém aqui a mensagem, o conselho que as cartas trazem é a questão de não se comparar. Se eu não me engano, gente, a gente falou sobre isso também no quesito de relacionamentos.
E aqui a gente traz novamente essa pauta, né, da comparação. Não se comparar. O seu processo é o seu processo. Não tem aquela coisa de, mas o fulano faz bem menos do que eu e consegue muito mais. Na verdade, não é assim que funciona. Você precisa saber qual que é o seu processo. Quais serão os passos que você vai seguir para atingir os seus objetivos e para você conquistar, inclusive, a sua liberdade financeira, né, a questão daquilo que você deseja conquistar. Para quem é de Gêmeos, fechar ciclos necessários. Muitas vezes o geminiano ele gosta de abrir muitas possibilidades. E aqui está falando muito sobre encerrar aqueles ciclos que não fazem mais sentido para você. Isso vai fazer você se conectar novamente à fonte, a você fluir, inclusive, naquilo que te realiza, naquilo que vai te trazer, inclusive, mais essa clareza e essa realização. Então, feche ciclos que estão ali só tomando do seu tempo, porque a prosperidade, sim, está próxima, mas para que você consiga alcançá-la, você precisa desapegar de algumas coisas, você precisa deixar para trás algumas questões. Para quem é de Câncer, temos aqui a questão da intuição, seguir a intuição no que diz respeito ao seu profissional, no que diz respeito à questão da sua prosperidade. E vocês, o signo de Câncer, têm uma sensibilidade muito grande, vocês que são do elemento água, então vocês têm mais essa sensitividade. E aqui está falando que é importante se ter essa intuição e lembrar que nós somos o mundo, nós estamos todos conectados. E cada um fazendo a sua parte. É uma engrenagem que gira, não é uma coisa que eu vou fazer e vou ganhar as coisas sozinhos. Você vai construir junto com as demais pessoas e assim você vai construindo aquilo que você deseja. E não apenas pensar que tudo depende de você. Vamos para quem é do signo de Leão. Leão, aqui a questão que veio para você, meu caro, veio muito sobre essa energia que você naturalmente já possui, mas que você precisa exercitá-la com equilíbrio, que é sim de realização, de agir com a razão, com aquilo que você sabe que você precisa fazer, mas muitas vezes você protela e está falando muito no conselho para você se abrir para a compreensão. Será que as travas que você está eventualmente aí sentindo não são coisas suas com você mesmo que está te travando? Será que essas questões elas de fato elas têm a proporção, inclusive, que você está dando ou imagina que elas têm? Isso é muito importante porque não adianta você ter toda a ação, toda a força de vontade de fazer as coisas se você não percebe aquilo que está te sabotando, aquilo que está fazendo você procrastinar, fazendo você eventualmente não conseguir ir até aonde você deseja. Para quem é do signo de Virgem, olha só, minha gente, aqui quando chega aqui nessa parte, eu sempre dou aquela paradinha, aquela olhadinha com mais carinho, porque é sim o meu signo solar, e aqui o que vem é muito sobre se abrir para o novo, para as novidades, para aquilo que você deseja construir, fazer o diferente também é importante nesse caminho. E aquilo que não faz mais sentido, deixe fluir, deixe ir, para que novas coisas possam chegar até você. É o apego que muitas vezes o virginiano tem, de achar que precisa segurar as coisas, até mesmo vai para a questão do controlar as coisas, que precisa, na verdade, ser trabalhado durante a existência para que as coisas novas possam surgir e para que você possa deixar fluir aquilo que é necessário. Para quem é do signo de Libra, está falando muito sobre a questão de você também ter pessoas leais, fiéis do seu lado para os seus projetos, para as questões do seu financeiro, para a questão da sua carreira, e também falando que você tem que ter mais espontaneidade, não ter aquele medo de se entregar, de se permitir, até mesmo de se jogar, vamos dizer assim, naquilo que você realmente acredita. Não precipitadamente, não de forma que você não saiba o que você está fazendo. Né? Porque aqui também a gente tem essa ressalva de você ter o cuidado com aquilo que você está fazendo. Porém, é importante você saber que você não está sozinho, que você pode, inclusive, contar com essa ajuda das pessoas ao seu redor. Até agora, a gente já está na metade aqui dessa mandala astrológica de carreira e prosperidade, e o que eu digo para vocês
que a sensação que vem de todas essas cartas, como elas estão se conversando, como elas estão se trabalhando interligada entre uma e outra, é justamente essa energia do coletivo, de entender que carreira, que é questão profissional, que é questão de ganhar dinheiro e ter prosperidade em todas as áreas da nossa vida, é uma coisa que a gente constrói com várias pessoas, que é um feito de grandes e de várias mãos, e não apenas de uma única pessoa. Até mesmo quem é rico, milionário, super famoso, eles também contam com uma equipe para auxiliar, para ajudá-los, para apoiá-los, para fazer a engrenagem girar. Eles não fazem milhões e milhões sozinhos. E muitas vezes a gente se coloca até nessa autocobrança de que a gente tem que fazer acontecer e que nós temos que fazer acontecer sozinhos. E nós não somos sozinhos. E a gente não precisa fazer tudo sozinho. Vamos para o signo de Escorpião, que vem uma energia um pouco mais sutil, trazendo essa questão da sensibilidade, da intuição, de você saber lidar com as pessoas e com as coisas, para que aí sim você consiga desfrutar do sucesso. E o desfrutar do sucesso, para quem é de Escorpião, é muito importante. Não é simplesmente conquistar e, beleza, nossa, conquistei, que legal. Não, é sobre você também festejar, comemorar essas conquistas. Quanto mais gratidão você vai exalar e vai manifestar na sua vida, mais disso você encontrará pelo seu caminho. Para quem é de Sagitário, aqui a gente fala muito sobre essa carta aqui, que é a carta da raposa, que é muito sobre você ter estratégia, você saber utilizar a sua energia de maneira com que você consiga encontrar os seus caminhos, as melhores maneiras, as melhores formas, e que sim, o caminho muitas vezes ele não é claro como o dia. Às vezes ele vai parecer um pouco desconhecido, vai trazer medos, né? E aqui o conselho é sobre trazer a energia da aventura também para esse momento. E não apenas você pensar que todos os caminhos vão ser previsíveis. O que me vem muito aqui é que dentro do caminho da carreira, do profissional, da prosperidade, para quem é de Sagitário não existe muita previsibilidade, mas existe essa questão de você estar sempre criando estratégias, maneiras de você alcançar aquilo que você deseja, independente do caminho que vai se apresentando. Para quem é de Capricórnio, bom, gente, vocês sabem, né, que o pessoal de Capricórnio, eles tendem a ter essa parte mais materialista, um pouquinho mais também de questão do trabalho, trabalham muito, gostam muito dessa energia, e aqui é exatamente a energia que está pedindo para se trabalhar, da autocobrança, dos medos, das inseguranças, de eu acho que eu não vou dar conta, tudo isso precisa ser trabalhado para você que é de Capricórnio, entendendo que o material ele é necessário, mas na verdade, gente, isso é algo temporário também. Então, trabalhar a não materialidade, como um conselho que vem aqui, é importante para que você não se castigue. Porque eu já devia ter uma casa, porque eu já devia ter um carrão, porque eu já devia isso, devia aquilo. Afrouxa um pouco essa questão do chicote, alivia um pouco para o seu lado e lembre-se, as coisas elas vêm e elas vão. Tem coisas que permanecem, ficam na nossa vida por um tempo, mas depois elas são encaminhadas novamente. E a gente tem que lembrar que a gente nasce nu, e a gente pode até morrer com uma roupinha, mas na espiritualidade a gente não leva nem essa roupinha que nos vestiram depois que a gente morre. E aí nós vamos para quem é de Aquário. Aqui, dentro desta questão que fala sobre essa prosperidade de carreira, está falando que aquarianos precisam criar estrutura. Por serem também do elemento ar, às vezes viajam um pouco nos pensamentos, e aqui a importância de você estruturar melhor aquilo que você deseja, o que você quer construir, a empresa que você quer realmente colocar ali a sua energia, seja sua, seja de outra pessoa. E o conselho que vem é muito sobre você trabalhar a energia da coragem. A coragem é muito importante, porque o medo ele já é natural, ele vai vir. Então você vai sentir em alguns momentos medo, essa questão das incertezas, e isso faz parte do processo. A questão é buscar essa coragem para vencer esses medos, vencer aquilo que te trava, aquilo que
te impossibilita de ir em frente. E finalmente chegamos em Peixes. Tá aí o premiado da noite. E o premiado da noite é os piscianos, que já chega aqui com a carta dos peixes, ó. Peixes, tá tudo ali, ó, tudo alinhado. Pisciano, saiu a carta dos peixes. A carta dos peixes no baralho cigano representa, então, essa prosperidade. Agora, uma coisa que é muito importante de se falar é a prosperidade, ela não cai do céu. Ela não é aquela chuva de bênçãos que a gente pensa que a gente não precisa fazer nada. Então, piscianos, utilizem-se desse mecanismo que vocês têm, inclusive, de se ligar a outras pessoas e trabalhem a integração. Saber que uma pessoa estará complementando a outra. Aquilo que você é muito bom pode ser um recurso muito importante em um projeto seu, porém, contudo, todavia, você talvez não domine todas as etapas. E para isso você vai integrar os seus saberes com o conhecimento, com a fluidez das outras pessoas. E é isso que vai te trazer essa abundância. É saber que você é querido por muitas pessoas, que você consegue lidar com as pessoas que você está convivendo. Porque às vezes a gente pensa que a prosperidade só diz respeito única e exclusivamente ao dinheiro. E na verdade não. A prosperidade ela vem para falar sobre a abundância daquilo que nós temos na nossa vida. Então, por exemplo, na energia deste mês que estamos trabalhando a questão das amizades, como está essa questão na sua vida? Será que ela é abundante ou ela é escassa? Eu tenho amigos verdadeiros que dá para contar na mão. Show de bola, ok. Se são amigos e são verdadeiros, isso que importa. A questão é que muitas vezes a gente para pensar se eu realmente precisar de alguém ou se em algum momento eu querer compartilhar algo com alguém. Será que eu terei essas pessoas? Ou será que essas pessoas elas só vão comemorar comigo quando eu estiver fazendo festa, celebrando as minhas conquistas, e quando eu estiver num momento mais introspectivo, nem vão perceber que eu estou triste ou que eu estou precisando ali de um afeto. Bom, minha gente, aqui falamos então sobre a energia carreira e sobre a energia prosperidade para os 12 signos astrológicos. Agora irei juntar, começarei a ver as perguntinhas que foram enviadas e mais uma vez, se você ainda não enviou, mande aí a sua perguntinha que eu estarei respondendo já já. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Bom, eu vou começar com uma perguntinha que eu achei muito interessante, para falar a verdade para vocês. Essa perguntinha, ela veio de uma pessoa, de um rapaz, que questionou, olha só, questão interessante, eu acho que, quem sabe, você também tem essa mesma dúvida. Qual energia é melhor, CLT ou trabalhar por conta própria, para se ter um bom cargo, bom salário, para você ter essa realização, né, que todo mundo quer, todo mundo busca. Então, especificamente, meu caro amigo, eu vou tirar para você essa questão sobre CLT e sobre trabalhar por conta. Porém, aqui, quem quiser pegar carona com a pergunta feita, com certeza ela trará para nós reflexões. E uma delas que eu faço até mesmo antes de abrir as cartas é sobre a importância de nós compreendermos aquilo que é o nosso propósito, que eu já venho falando disso há alguns episódios. Qual é o nosso propósito? O que nos faz vibrar o nosso coração? O que faz realmente eu ter fluidez? Nem sempre é só sobre me trazer resultado momentâneo. Porque às vezes aquilo que me traz um resultado momentâneo, eu sou um CLT, eu ganho um salário muito bom e eu tenho aquele resultado momentâneo. Porém, eu tenho uma frustração muito grande, eu não sou feliz naquilo que eu faço. Então, nem sempre é sobre resultados momentâneos. E quem é empreendedor aí, assim como eu sou, assim como várias pessoas que me acompanham, sabem que às vezes o resultado ele demora um pouco mais para chegar. Mas ele vem.
Você precisa ter persistência, flexibilidade para você conseguir atingir aqueles seus objetivos, aquilo que você deseja. Então, vamos tirar aqui para este amigo sobre a questão do CLT e sobre a questão também de trabalhar por conta. Quais são as energias para essa pessoa? E vamos lá. Bom, quando a gente fala em CLT, neste caso específico, fala muito sobre as oportunidades, as possibilidades que você precisa estudar para você saber qual delas vai ser mais indicada para o seu momento. Porque você possivelmente já tem um bom currículo, então você vai ter aí várias possibilidades se abrindo e você precisa ter essa assertividade no que diz respeito, inclusive, ao que é prosperidade para você. Vai ter momentos, sim, que você vai ficar mais introspectivo, pensando, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? Isso vai rolar mesmo sendo CLT. E aqui é muito sobre você aprender a cortar aquilo que não te favorece, aquilo que não contribui no seu caminho. Porque muitas vezes a gente carrega fardos e questões até emocionais que são desnecessárias e que impedem que a gente colha os frutos daquilo que a gente está fazendo. Então, sobre essa questão de ser CLT, é muito sobre a escolha que você vai fazer, saber que vai ter os momentos que vai dar aquela quedinha de energia e que está tudo bem, mas que você também tem que trabalhar para não ficar armazenando na sua vida aquilo que não é importante. Sobre ser empreendedor, né, trabalhar por conta, que fala muito dessa energia de realização, de concretização, da racionalidade, de fazer acontecer, a força de vontade e junto a isso, com aquilo que eu havia falado um pouco antes de abrir as cartas, né, minha gente? Porque aqui está tudo sintonizado. A questão de saber ter paciência, perseverança, que as coisas elas têm um tempo para amadurecer. E enquanto isso, você não fica parado esperando as coisas caírem do céu. Você vai fazer o quê? Você vai ter estratégia, você vai bolar maneiras das coisas acontecerem na sua vida. Vai acontecer sim frustrações, vai acontecer de às vezes você pensar, poxa, fechei uma parceria, agora só voa, só vai em frente e às vezes não vai ser dessa forma. Então existem sim as frustrações dentro do meio do empreendedorismo. E o conselho para você, meu amigo, que está entre essas duas questões e que tem muito esse interesse em analisar essas duas energias, é se abrir para o novo. Se abrir para o novo, seja uma nova oportunidade de emprego, seja a questão de empreender em algum momento, mas se abrir para esse novo. Sabendo que sim, você vai trazer toda a sua experiência, toda a sua bagagem, mas se abrir para as novidades, para as coisas que estão chegando na sua vida. Muito bem, vamos para a próxima perguntinha. Temos aqui agora uma perguntinha de uma amiga, uma pessoa querida, que pediu sobre 2 projetos, da qual está inserida, até para saber a energia da prosperidade para esses projetos. Então, vamos lá. Projeto 1. Projeto 2. Para o projeto 1, aqui está falando também sobre a questão de você trabalhar o seu emocional, de você saber que vão ter fases dentro desse projeto, que podem vir a ser muito expansivos, como também podem vir a ser até mesmo drenar um pouco da sua energia. Isso vai fazer parte desse seu projeto 1, porém aqui a forma de você lidar com isso é com o seu racional alinhado, com a questão de você saber que não é um motivo de desistência, mas às vezes de reajustar alguma coisa no seu caminho para que você possa dar sequência e às vezes até não dar a sequência, caso assim você decidir. Mas aqui o que eu percebo nesse projeto 1 não é nenhuma carta negativa que diga para mim que vai ser ruim. Não traz nenhuma carta relacionada à prosperidade, mas fala muito sobre a questão emocional. Então, nesse projeto 1, eu acredito que mais do que falar sobre prosperidade, é sobre alinhar as suas questões emocionais nesse seu projeto 1. No projeto 2, vamos lá.
No projeto 2, eu já vejo um pouquinho mais de dificuldades. Fala-se muito sobre a questão de se ancorar na sua força, na sua energia, para você poder compartilhar, mas pede para você estar com o seu racional ligadinho. Vão ter pessoas que muitas vezes não vão estar muito bem alinhadas, vão ter pessoas que vão trazer também alguns desgastes, vamos dizer assim. Então, você vai precisar estar nesse segundo projeto um pouco mais ligada nesse aspecto. Não aparece também nada em relação à prosperidade no projeto 2, porém, traz muito essa questão de estar alinhada com o seu racional, alinhada e ligada, inclusive, com as coisas que estão rolando ao seu redor. E, para ambos os projetos e todos os outros projetos que possivelmente virão, o que eu posso dizer é, utilize-se da sua intuição. Saiba ter essa sensibilidade do lugar que você está e o que você quer para esses projetos. Isso fará diferença também, para você decidir e fazer as suas escolhas, tanto em um quanto no outro. Temos perguntinhas, Léo? Boa noite, cartomante Rosiane. Temos perguntinhas, sim. Vamos lá, então. A primeira perguntinha, a inicial é WF. Serei nomeada no concurso esse ano? Muito bem. A gente vai ver como está a energia para você em relação ao concurso. Por quê? A nomeação não depende de você, não depende das cartas, né? Depende de uma terceira pessoa. Mas vamos ver como está essa energia, se está favorável, tá bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa que me fala aqui em relação a isso é para você lidar melhor com as suas questões emocionais e também lidar melhor com aquilo que está por vir. Independente do que vier, lembrar-se que você precisa criar essa estrutura emocional e ter a sensibilidade para você tomar frente e rumo ao que vai acontecer. Me veio muito forte agora aqui na intuição de que algo vai aparecer no seu caminho até a metade do ano e que isso pode fazer com que mude a forma com que você está pensando nisso agora. Então, sabe aquela coisa de soltar um pouquinho a expectativa? De você se entregar um pouquinho mais para o processo? Não de não fazer nada, de se acomodar, mas de você confiar no processo e saber que coisas estão sim por chegar e para você estar receptiva para isso, criando estruturas, inclusive, para você, quando chegar essas oportunidades, saber aproveitá-las. Vamos mandar boa noite, então, para o pessoal que está nos mandando boa noite aqui. Boa noite, Fátima Carvalho, Andréia Rodrigues da Luz, Regina Nascimento, boa noite, Ivonete Pereira, boa noite. E temos perguntas. Próxima pergunta, iniciais Z e R. A energia de Áries com Escorpião combinam? Então, hoje eu não estou falando sobre relacionamento, minha gente, foi semana passada. Mas o que eu posso dizer é, todo signo, com qualquer signo, combina desde que as pessoas estejam dispostas. Até porque nós não somos somente o nosso signo solar, aquele que é o signo do nosso nascimento, tá? Então, nós temos uma composição astrológica, e para isso até eu reforcei na semana passada e volto a frisar que é importante você fazer a sua mandala astrológica, ver as suas energias, entender como você está funcionando dentro de cada uma das casas astrológicas que trazem uma energia específica e compreender também a parte astrológica e as questões dos elementos que te regem vai te fazer ter mais direcionamento até mesmo para aquilo que você deseja ter na sua vida, né? Porque muitas vezes pessoas chegam para mim e falam assim, eu sou de virgem, será que virgem combina com quem é de peixes? Ou será que de touro combina com escorpião? Na verdade, essas combinações elas não dependem única e exclusivamente do signo, mas da pessoa que está ali, do que ela quer, daquilo que ela busca dentro de um relacionamento. Então, essa parte específica é importante você olhar. Agora, se você está me pedindo
em relação você com uma outra pessoa de um outro signo, significa aí que existe uma possibilidade de um casal. O que eu recomendo você ou fazer um trabalho individual para você saber mais sobre isso, e aí você poder, inclusive, saber se você investe ou não investe, ou o que você deseja fazer. Ou então, na sexta do mês, a gente abre sobre relacionamentos. Tá bem? Agora que a pergunta é extensa. Iniciais R e N. Cadê o dinheiro? Cadê minhas grandes vendas? Cadê meus ótimos resultados? Está chegando já? Hã? Vamos ver se está chegando, né? Vamos lá. Vamos ver essa energia, então, para essa pessoa que quer saber cadê esse dinheiro, cadê as vendas, cadê os resultados, o que as cartas sinalizam. Bom, aqui aparecem cartas de prosperidade, isso já é um bom começo, né? Só que aqui está falando que você tem que fechar alguns ciclos, algumas coisas que estão, inclusive, te atrapalhando nesse seu processo para você conseguir chegar a essa prosperidade. Às vezes é uma coisa externa, mas às vezes são bloqueios internos que dificultam você de chegar até essa prosperidade. O Léo está aqui, minha gente, vocês não sabem, mas ele está aqui devorando enquanto está aqui conversando com a gente, mas tudo bem. Bom, mas vamos lá, retomando. Uma coisa, minha cara amiga, que apareceu aqui, que eu colocaria como um pontinho de atenção, é você cuidar com quem você está fechando negócios. Porque me parece que tem uma energia aqui não tão benéfica e talvez isso também esteja influenciando em você não ter os resultados das quais você desejaria. E a última questão aqui também que veio nas cartas é de você se trabalhar no seu autoconhecimento, conhecimento e se aprimorar, inclusive, nessas questões. A gente sabe que hoje em dia, né, gente, com essa modernidade que nós temos, as coisas são muito dinâmicas. Então, às vezes, a gente, sei lá, já trabalha com vendas ou coisas nesse sentido a vida inteira, né, 10, 20, 30 anos. Mas as coisas, elas se atualizam. Então, aqui está pedindo um pouquinho mais também para você dar essa renovada, para que você consiga ter novas estratégias, novas ideias, que inclusive vai te facilitar você deixar algumas coisas para trás, fechar algumas coisas que não fazem mais sentido hoje, e aí você conseguir dar essa guinada, essa transformação na sua vida financeira e profissional. Muito bem, muito bem. Iniciais M e R. A carreira de perícia seria boa para mim neste momento? Uma grande escolha, né? A gente sabe que é um meio de trabalho, uma carreira, vamos dizer assim, muito desejada e até com números bem expressivos, interessantes. Agora, a pergunta principal que a gente faz nesse aspecto é se você se vê fazendo isso e se você gosta de fazer isso. Isso é muito importante. É mais importante do que saber se realmente é uma boa possibilidade. Porque, às vezes, pode ser excelente possibilidade, mas se a sua energia, se você realmente não vai se entregar para essa nova carreira, vai chegar um momento que vai se tornar insustentável. Às vezes é só pelo resultado momentâneo, como a gente falou. Então, é importante que você revise essa decisão, essa escolha. Mas vamos ver as energias para essa nossa querida amiga. Vamos lá. Bom, essa área tem pequenos obstáculos sinalizando aqui para você, mas fala que tudo que você precisa é se aliar com pessoas, muitas vezes já da área, né? Fazer esses encontros, essas parcerias que vão facilitar a sua entrada e você tirar um pouco daquilo que te faz ficar com falta de clareza. Eu sinto, quando eu ouço a pergunta e quando eu sinto a energia, que a pessoa ela está indecisa porque ela ainda não sabe se é isso que ela quer de verdade. Então, por isso que me veio muito essa reflexão no início. Você buscar saber se realmente é isso que você deseja. Se realmente você vai se satisfazer e sentir que existe um propósito. Porque não é, gente, só por ganhar dinheiro, só para ter dinheiro. A gente precisa ter um propósito por trás de tudo isso. Temos mais? Temos mais uma. Beleza.
Boa noite, meu nome é P.A.O. Poderia fazer uma previsão de negócio, pois tenho uma loja online. Muito bem. Vamos ver a energia dessa loja online e o que as cartas recomendam, então, para esta pessoa. Bom, aqui eu vejo os caminhos estão abertos para esse empreendimento online. Aqui está falando para você só não se fechar para possibilidades novas, pensar sempre em inovação, em renovação, em estratégias sempre interessantes e novas, porque se você acomodar e pensar, tá legal, tá bom, e não pensar em movimentar essa energia, ela tende assim a se estagnar. E lembrar que existem inúmeras possibilidades. Então, se com o tempo, né, muitas pessoas falam, não, eu vendo esse doce, vou continuar vendendo esse doce para toda uma vida, acaba que, ok, ela vai ter ali aquele faturamento, vai ter ali aqueles clientes e tudo mais, mas vai estagnar. Então, aqui o convite que as cartas te fazem e te falam é sobre você estar sempre se aprimorando. Os caminhos, eles vão se abrir. Eles vão fazer, inclusive, parte das escolhas dessa plataforma, né, desse site, dessa questão que você está trabalhando, mas você sempre visualizar mais possibilidades, implementar novidades, coisas que irão fazer o seu negócio ele fluir mais e mais em direção a essa prosperidade tão almejada. Então, é isso, meus queridos. Estou aí, dona Rô. Então, vamos mandar abraço, então, para o pessoal que está nos acompanhando. Claro. Um grande abraço para a nossa fiel seguidora aqui, a Beatriz Inhaia, que está todas as noites aqui acompanhando os nossos podcasts. Muito obrigado pela tua parceria, dona Beatriz. Um bom final de semana para ti e para a tua família. Vamos mandar um abraço para o pessoal que está aqui no YouTube. Muita gente aqui mandando boa noite, mandando um olá para nós aí. Wendy Fernandes, Fátima Carvalho, André Rodrigues, Regina Nascimento, Zíbia Rodrigues, Ivonete Pereira. Tá como Candangovos. Wendy Fernandes. Tem outro nome aqui que eu não sei. Eu não sei porque eu não sei. Gratidão. Tá? Um grande abraço para você que eu não sei porque eu não sei. Interessante o link, né? Uhum. Muito bem, então. Muito obrigado. Então, vamos agradecendo essa espiritualidade maior, a todas as cartas que surgiram aqui, que possam levar clareza e discernimento, que possam trazer um norte, que possam trazer um aconchego, uma acolhida para todas essas nossas questões que muitas vezes nos preocupam, que muitas vezes nos fazem, às vezes, ficar até sem sono, pensando em formas e possibilidades. Que a espiritualidade maior possa nos abençoar, nos inspirar e que nós possamos, então, fluir em todas as áreas da nossa vida, com abundância, prosperidade e com alegria. Que assim seja, que assim se faça. Gratidão a cada um de vocês. Vamos nos preparar para a semana que vem ter mais um Cartomante Responde com um ritual super especial. Se você não conhece ainda rituais ciganos, participe toda a última sexta-feira do mês. Nós temos aqui no Erenews, que eu só tenho a agradecer ao meu colega maravilhoso Léo, que está aqui sempre auxiliando nos podcasts, e também a todos os nossos patrocinadores, a todas as empresas que acreditam no nosso negócio. Se você aí ainda não nos segue, não nos acompanha, lembre-se que nós temos diversas plataformas, TV e rádio 24 horas, nosso aplicativo. Temos o nosso site, que agora tem colunistas muito especiais que estão colocando, além das notícias, estamos colocando também informações de qualidade para você em diversas áreas. Temos também a questão das nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, e eu só tenho a agradecer a todos os parceiros que ajudam e auxiliam também no meu trabalho. Nesta quarta-feira, um último convite para você. Se você é aqui de Erechim e você deseja participar de um evento, um workshop de consciência sistêmica, então eu te convido a participar. Será no Espaço Terapêutico de Antos. Para isso você tem que fazer uma inscrição. O evento ele é totalmente gratuito. Você levará apenas um lanchinho para compartilhar com a galera, tá certo? E será uma alegria poder te receber também para mais um desses trabalhos sistêmicos que eu realizo, tá certo? Então, se você quiser se inscrever, corre lá,
que nós estamos nas últimas vagas. E se por acaso você aí é de Passo Fundo, em Passo Fundo eu estarei no dia 6 de março para fazer também esse trabalho, esse workshop de consciência sistêmica. E também, da mesma forma, é um workshop gratuito, basta você se inscrever e no dia levar um lanchinho para compartilhar. Então, sem mais delongas, é isso. Gratidão a todos e um sextou maravilhoso.